amor de Deus me desperta. E aí, despertado e despertada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desperta Vocações. Espero que vocês estejam gostando. A gente já apresentou uma vocação, que é a vocação de leigo consagrado. Agora a gente vai apresentar outra vocação também. E o Desperta Vocações é justamente para isso, para a gente aprender mais como é a vida dessas pessoas, como é o processo, tentar entender de que forma o Senhor nos chama para viver a nossa vocação. Espero que vocês curtam o vídeo da irmã Silvana, que vai contar um pouco mais da história dela. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Queridos jovens da Paróquia Santo Antônio de Portão, de início gostaria de agradecer esse convite e partilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vida como consagrada. Antes de iniciar com a história vocacional, eu gostaria de lembrar a importância desse projeto que os jovens da Paróquia Santo Antônio de Portão têm se empenhado de estar fazendo, que é o despertar. E o despertar, nesse mês de agosto, dedicado às vocações, e tem como esse objetivo: despertar, Deus te chama. Acredito que podemos dizer que esse lema, aliás, que esse tema nos convida a pensar um pouco na nossa vocação, nesse despertar que a cada dia o Senhor nos faz para servir ao seu reino. E Deus chama, Deus me chama, Deus te chama, Deus nos chama, Deus chama cada um de nós. É um privilégio ser chamado por Deus para responder uma vocação, para dedicar uma missão, para fazer com que tantas e tantas outras pessoas também se sintam acolhidas e amadas por Deus através do nosso trabalho, através da vivência da nossa vocação. Não podemos esquecer também que esse ano, o mês vocacional, o mês de agosto, o qual estamos vivenciando, nos traz como tema amados e chamados por Deus. Amados e chamados por Deus. Eu fico me perguntando e ao mesmo tempo refletindo de que forma eu estou respondendo esse grande amor de Deus que tem me chamado, que tem me ouvido, que tem me escolhido. E você? Você que está me assistindo agora, você já se perguntou sobre o seu chamado, sobre a sua missão? E por que você não? Deus chama a cada um. E o nosso primeiro chamado é a vida. Que grande prova de amor o Senhor nos dá, que é o dom da nossa vida. E a gente recebe esse chamado à vida para que outras pessoas também vivam e descubram o seu chamado. Então esse convite de Deus, de que somos amados, somos chamados por Ele para realizar a nossa missão aqui e agora, onde estamos inseridos, seja na nossa família, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa arquidiocese, seja em outros lugares, como somos chamados a ir em missão. E é bom quando a gente se sente amado por Deus diante daquilo que nos dispomos a fazer, respondendo o chamado de Deus. Esse tema do mês vocacional é um tema que muito nos ajuda a rezar, que muito nos ajuda a refletir sobre a bondade de Deus para com cada um de nós. E o mês vocacional também traz um lema. E o lema desse ano é: és precioso a meus olhos, eu te amo. É um versículo do profeta Isaías, que está no capítulo 43, versículo 4. És precioso aos meus olhos, eu te amo. Vejam quanta prova de amor o Senhor expressa através do lema
e do tema do mês vocacional desse ano. Acredito eu que foi dentro dessa dinâmica amorosa de Deus para comigo que Ele também me chamou e me chama a cada dia para responder à minha vocação dentro do Instituto Religioso das Irmãs Medianeiras da Paz, seguindo o carisma, a espiritualidade, um lema da nossa igreja. O meu chamado aconteceu no meio da minha família, uma família simples do interior, onde a minha mãe sempre, desde criança, nos reunia todos os dias para rezar, para agradecer. Nessa dinâmica de oração, fui me dando conta, desse grande desejo, desse convite de Deus através da vocação. E um dia, conversando com a minha mãe, a qual foi a primeira promotora vocacional, primeiro porque me deu a vida, Deus usou dela para me dar a vida. E segundo, também me ajudou a pensar nessa dinâmica de responder à minha vocação. E lembro-me que quando eu era adolescente, nessa faixa de 12, 13 anos, já muito engajada na comunidade, participando da catequese, das novenas, das celebrações, da palavra, as visitas às comunidades. E falando sobre vocação, um dia, conversa vai, conversa vem, a minha mãe me perguntou se eu não desejava ser freira. E eu lembro que na época eu respondi a ela que se eu fosse um homem eu queria ser padre. Mais uma vez que eu sou mulher, eu não queria ser freira. Então o tempo foi passando, eu fui me envolvendo em toda a dinâmica da comunidade local. E por ser uma região do interior, era muito difícil e padres e freiras realizar missões, até mesmo celebrar a Eucaristia. E de 2 em 2 anos, o bispo aparecia por lá para crismar os jovens. E foi numa época dessa que apareceu uma irmã da nossa congregação, a irmã Franklin. E eu lembro que ela foi uns 3 dias antes do dia da celebração da crisma, e reuniu os jovens. E na reunião com os jovens, ela falava da grande necessidade que o reino de Deus tem de pessoas disponíveis para servir. Ela falava muito de que faltam muitas pessoas disponíveis para servir a Deus. E eu lembro-me que ela fez essa pergunta: quem de vocês, jovem, gostaria de fazer uma experiência vocacional para descobrir a sua vocação? Quem quiser pode levantar a mão, que logo quando terminar a reunião a gente conversa. E aí eu lembro que eu levantei a minha mão. Não sabia nem do que se tratava a vocação, mas levantei. Eu, um primo meu que foi padre, e mais uma prima minha também. E nós começamos a partir de então o acompanhamento vocacional na Diocese de Petrolina, Pernambuco. Participei de alguns encontros vocacionais na Diocese, conheci outras pessoas, tive a oportunidade também de conhecer as Irmãs Medianeiras da Paz, a nossa casa fundacional lá em Petrolina. E aos poucos parece que eu ia respondendo, aquilo que era vocação, aquilo que se dizia que era vocação, que era responder ao chamado de Deus através das Irmãs Medianeiras. Então eu entrei na congregação com 17 anos, depois de participar de alguns encontros vocacionais, depois de ser acompanhada também por correspondência, tive a oportunidade de conhecer outras congregações, mas essa congregação Medianeira da Paz me chamava muita atenção e até hoje me chama muita atenção quando fala dessa mediação da paz. Na época eu lembro que parecia algo que eu desejava muito, que era viver essa paz dentro de mim, viver essa paz com as pessoas. E era isso que me motivava também a deixar
a minha família, a minha comunidade, para fazer essa experiência vocacional junto às Irmãs Medianeiras da Paz. Então eu entrei com 17 anos, ainda não tinha terminado o primeiro grau, então fui terminar o primeiro grau, estudei em várias cidades, como Jequié, Bahia, foi a minha primeira comunidade de experiência vocacional. Depois fui morar em Vitória da Conquista, Bahia, onde fiz o aspirantado por 3 anos, terminei o segundo grau. Depois vim para Salvador, fazer o postulantado e o noviciado. São as 3 etapas da vida religiosa, aliás, as 4 etapas iniciais da vida religiosa, onde o jovem ou a jovem é convidado a fazer esse caminho para se tornar freira, para se consagrar como freira, né? Ou como religioso consagrado. É essa experiência vocacional no meio da família. Depois entra na instituição, a primeira etapa formativa, chamada aspirantado. Depois desse período de aspirantado, que leva de 1 a 2 anos, dependendo de cada um, do processo pessoal de cada um, entra no postulantado, que é a terceira etapa, e depois o noviciado, que é a última etapa formativa para se consagrar como religiosa, como freira. Então, essa experiência para mim tem sido de fato de perceber o quanto Deus me ama diante das minhas fragilidades, das minhas imperfeições. Ele contar comigo, Ele contar com a minha resposta, com o pouco que eu posso fazer para ajudar aqueles e aquelas que são destinatários da nossa missão. E o grande convite, acredito eu, é de fato a gente mergulhar nesse grande amor de Deus, tentando descobrir simplesmente aquilo que Ele quer da gente. Parece ser algo tão simples, mas ao mesmo tempo muito divino, nesse sentido do próprio Deus contar com a gente no seu projeto de salvação. Então eu professei os meus primeiros votos em 2003, em Salvador, e depois que eu professei, terminou o noviciado, professei, fui transferida para Vitória da Conquista, essa mesma comunidade que eu tinha feito o aspirantado, e lá, como consagrada, fui realizar a minha missão na educação. Trabalhei 10 anos na escola Monte Tabor, com os pais, com as crianças, com a comunidade, com os grupos de jovem, a infância missionária, com o grupo de crisma, com as visitas às comunidades, com a pastoral da criança. Então foram 10 anos de muita experiência, de muita graça, desse amor de Deus para comigo. Trabalhei também na formação, na etapa formativa do aspirantado, acompanhando as jovens, a descobrir também a sua vocação no dia a dia, na comunidade. Também trabalhei na pastoral vocacional, acompanhando as jovens nas suas famílias. E assim a gente vai fazendo acontecer a nossa resposta a esse grande amor de Deus, como pessoas amadas e chamadas por Ele para fazer parte desse grande meio que temos hoje de realizar a nossa missão. E é difícil, nunca foi fácil servir ao reino de Deus. Acredito que você que está me assistindo também tem a sua experiência de dificuldade, mas ao mesmo tempo dizer que é uma graça divina responder todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Como disse Maria, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então é isso, querido jovem, é isso, querida jovem. Você que está ainda meio duvidoso, acha que não é capaz de responder o chamado de Deus, confie em Deus que quer contar com você, confie em Deus que te chama, confie em Deus que quer que você também seja feliz realizando aquilo que é da sua vontade através da resposta vocacional dada a cada dia. É um sim generoso, é um sim cheio de muitas graças, é um sim alegre, feliz, isso é o que importa. Hoje, respondendo à vocação, de fato precisamos pensar, E eu estou feliz realizando essa missão. E você, está feliz?
fazendo aquilo que você faz hoje, seja na sua família, seja na comunidade, você se sente amado por Deus, né? Você se sente de fato que Ele te ama. É isso que importa. Deus quer a nossa felicidade. Ele conta conosco como somos, né? Ele vai nos ajudando também no processo de conversão. Vamos amadurecendo a cada dia dentro dessa dinâmica, né? De responder a nossa vocação na igreja, nos lugares que Ele nos enviar. E nunca esquecer de rezar. Eu diria que a oração é que nos fortalece na nossa vocação. Você que ainda não descobriu, você que já descobriu, todos nós precisamos de oração. E acredito que essa é a proposta do mês vocacional. De fato, de rezarmos de uma forma mais intensa pelas vocações. Por aqueles que já responderam sim e estão respondendo a cada dia, mesmo diante de tantos desafios atuais, onde estamos inseridos na sociedade. Rezar também por aqueles que estão na dúvida, né? Aqueles que ainda não descobriram a vocação, o sentido da sua vida, né? E isso nos faz, de fato, cada vez mais intensificar o nosso desejo de estar conectados a Deus através da oração, nesse objetivo e nesse desejo de que é Ele, de fato, que nos chama, espera de nós uma resposta autêntica e verdadeira diante desse chamado. Não tenha medo. Se você está sentindo o chamado de Deus, não tenha medo. Pode se lançar, pode seguir aquilo que o seu coração pede, porque quando o nosso coração nos direciona a algo, tenha certeza que é verdadeiro. Tenha certeza que faz sentido realizar. Então não tenha medo, reze, persevere, responda, faça acontecer o reino de Deus também na sua vida, essa vida que foi o primeiro chamado vocacional que Deus te deu. E a nossa oração também nos ajuda a parar, a refletir e ao mesmo tempo nos sentir amados por Deus. Esse Deus que nos chama, esse Deus que nos chamou um dia, esse Deus que continua nos chamando. Se formos olhar a história dos santos, a gente vai ver que nenhuma história foi perfeita. Todos tiveram suas dificuldades. Porém, o diferencial está justamente em saber responder a esse chamado, realizando com convicção a missão que Deus confiou a cada um. Então, querido jovem, não tenha medo. O chamado é para todos nós. Deus nos ama e Deus nos chama. Deus te chama. É muito importante despertar para o chamado de Deus. Então, fica aqui a minha oração a você que me assiste, para que Deus cada vez mais te abençoe e te ajude a realizar a sua missão, a sua vocação aqui na Terra. Todos nós viemos a esse mundo para realizar algo, para realizar uma missão. E é importante descobrir isso. É importante responder a esse chamado. Que você seja um jovem que responda a esse chamado. Que você seja um jovem que se preocupa com a sua vocação e com a vocação também de outros, para despertar, para chamar, para trazer, para envolver, para acolher no meio da comunidade, para acolher no meio da paróquia, dos grupos. Há lugar para todos. A nossa igreja, ela é riquíssima e nela tem lugar para todos. E por isso que é importante a gente descobrir qual é o meu lugar, qual é o seu lugar, qual é o lugar de você responder a sua vocação hoje. Fica aqui a minha gratidão por esse convite e quero dizer que a experiência vocacional, ela é bem pessoal e a vocação muitas vezes é um mistério, porque a gente responde, mas muitas vezes a gente não compreende, porque de fato é Deus que nos chama, nos envia e permanece conosco, nos ajudando a dizer sim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, tua vontade em mim se faça,
Reveste-me, Senhor, com tua graça. Coloca a tua bênção sobre mim e aceita o meu amor e meu sim. Eis-me aqui, tua vontade em mim se faça. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Coloca a tua bênção sobre mim e aceita meu amor e meu sim. Deus te chama.